Como pagar o crédito consignado se eu não tenho dinheiro para isso? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Talvez você me conheça, talvez não. Eu sou da GL Vipert, sou educadora financeira. Todas as vezes que eu abro a boca nesse Instagram, nesse YouTube, nesse Facebook, é para te ajudar, te mostrar o passo a passo que pessoas comuns estão percorrendo, os meus alunos, para pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor do que está sendo cobrado hoje. Dívidas de todas as proporções e, principalmente, aqui eu ajudo assalariados. É pouco falado o cenário de superendividamento no nosso país. É pouco falado, né? A quantidade de brasileiros que estão superendividados. E aqui a gente traz a palavra de o tema, né? Superendividamento, com base no fato de que a pessoa tem mais de 50% da renda comprometida em empréstimos. E assim, existem pessoas que não têm mais de 50%, né? Que tem só os 30%. E assim, todos os temas que eu procuro trazer aqui é para que nessa jornada você entenda que não importa o tipo da sua dívida, não importa o valor da sua dívida, não importa quanto tempo você esteja devendo, se seu nome está sujo, se seu nome está limpo, se a sua dívida é de casa, de carro, com agiota, não importa. Toda dívida pode ser paga. E aqui eu mostro que além dela poder ser paga, sem tanto sofrimento, sem tanta dor de cabeça, você pode pagar por um valor até 3 vezes menor. Turma, o que eu vou falar aqui, né? Então já contextualizei um pouco para vocês. Eu recebi uma mensagem, eu fiz um stories, na verdade, falando que eu queria ouvir vocês, né? Eu fiz isso no Instagram e eu coloquei lá assim, cara, se vocês sentassem comigo durante 30 minutos, né, para você fazer uma consultoria comigo, que dor que você me daria? O que você gostaria que eu resolvesse para você? A gente tem 30 minutos de conversa. E me chamou muita atenção, né, que inclusive eu vou responder esse seguidor falando, ó, tá lá, fiz o conteúdo para você. Porque eu sei que ao responder ele, eu vou responder muitos de vocês aqui que possuem crédito consignado. Então, assim, ele colocou a seguinte frase para mim lá no meu Instagram: se eu tivesse 30 minutos com você, eu ia te falar isso. E ele me respondeu: eu estou atolado em dívidas, o meu salário não está dando para nada e eu não sei como sair dos consignados, como me livrar das dívidas se eu não tenho dinheiro para isso. Quando eu leio esse tipo de relato, é nítido ver o desespero dessas pessoas que são ofertados para elas infinitas opções de crédito. Então, além dos 30% do consignado, tem lá 30% de financiamento imobiliário, muitas vezes consegue a aprovação do carro, consegue a aprovação de um cartão de crédito, de um limite, de um crédito pessoal. Um com garantia e um salário, um lá na Just Fintech, que empresta dinheiro sem garantia, e aí, de repente, essa pessoa se vê num total desespero, não conseguindo, fazendo sorteio de boleto para passar o mês, não conseguindo pagar todas as contas, e se consegue, tem que recorrer a familiares, tem que recorrer a agiota, tem que recorrer, às vezes, a fazer a decisão de eu vou pagar a casa, eu vou pagar o carro esse mês, para conseguir sair das dívidas. E é claro que quando você tem inúmeros compromissos, se você já teve a curiosidade de somar as suas dívidas, a primeira pergunta que vem é: como que eu vou conseguir pagar isso se eu não estou conseguindo nem pagar os boletos do mês? De onde eu vou tirar dinheiro para pagar essas dívidas, sendo que eu mal estou conseguindo sobreviver? Então, esse é o tema que eu vou trazer aqui e vou explicar para você que você não precisa de mais dinheiro para pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Você, por mais que não exista uma lei que diga que você tem que ser protegido, que você não é possível viver super endividado, porque não tem, existem técnicas de negociação, eu ensino pelo menos 10 técnicas de negociação que você consegue sair das dívidas sem precisar pegar mais dinheiro para isso, sem precisar se endividar ainda mais, sem precisar abrir mão da tua qualidade de vida. E sobre o que eu não vou falar aqui, eu sempre faço questão de dizer isso, né? O público que eu atendo aqui são pais de família, mães de família. Eu não estou aqui para ensinar um jeito de você dar o calote no banco, de você fazer algo errado, de você entrar na justiça e falar assim: quero fazer uma ação revisional porque meu juro é abusivo. Ou seja, eu não estou aqui para te ensinar uma fórmula mágica, eu não estou aqui para te ensinar um esquema que você depois nunca mais vai poder ter crédito no banco, que você nunca mais depois vai poder financiar uma casa se você ainda não tem uma, que você nunca mais vai poder financiar um carro. Não estou aqui para falar isso. Aqui
aqui eu ajudo pessoas que querem pagar as suas dívidas de maneira honesta, de maneira lícita, sem fazer nada errado, e é isso que a gente vai falar aqui. Beleza, Dagi, dados aí os nossos recados da paróquia, vamos entender como que a gente começa, né? Lembra que eu falei que o tom dessa aula é, estamos numa mesa, num café, e essa pessoa me trouxe essa dúvida. A primeira pergunta que eu faria para essa pessoa, a primeira pergunta, tá? Que eu vou fazer aqui para você, é, por que o consignado está no seu radar? E eu suspeito que a resposta que viria logo depois dessa pessoa para mim seria assim, porque o consignado está tirando muito do meu salário. Porque na minha cabeça, se eu pagar o consignado, meu dinheiro vai sobrar, Dagi. Então, eu quero me livrar do consignado. Porque se eu me livrar do consignado, sobra margem para eu pagar o agiota. E eu acredito que as justificativas de por que sair do consignado, existem várias, né? Só que, em geral, o desespero de quem tem consignado é que é uma dívida sem fim. Quem fez consignado uma vez e fica renovando toda vez que precisa de dinheiro, não tem a menor perspectiva de quando esse consignado vai acabar, de quanto de juro você se propôs a pagar na última renovação ou na última contratação de crédito consignado que você fez. Então, independente da resposta que a pessoa me daria, eu faria isso a fim de pesquisa, né, para saber o que está passando pela cabeça da pessoa. A segunda pergunta que eu faria, então, olha só, estou aqui ajudando uma pessoa que quer pagar o consignado, mas não tem dinheiro, que quer sair das dívidas, mas não tem dinheiro. Eu falaria para ela assim, então vamos lá, você sabe, anota aí galera, você sabe quanto você pegou emprestado para pagar em quantas parcelas você já pagou e quantas falta pagar? E se eu multiplicar isso, né? Quantos mil você está devendo para o banco? Você sabe o valor da sua dívida? Então eu perguntaria, vamos colocar aqui, né? Quais são as primeiras perguntas? Eu perguntaria, qual é o valor do seu consignado? Quanto que você pegou emprestado? Ah, Dagi, eu já renovei tantas vezes que eu não sei. No último contrato que você assinou, seja ele de contratação ou de renovação do consignado, tem o valor lá. Depois, você pergunta lá, em segundo ponto, então eu já sei qual foi o valor do consignado. Em quantas parcelas de quantos reais? Então, 48 vezes de 480, 48 vezes de 990. Então, você coloca lá. Esses dois valores vão colocar, né? Eu brinco assim, eu poderia falar, vão te dar clareza, mas vão sim jogar na sua cara o quanto que você pagou de juros nesse dinheiro. Porque às vezes você tem a impressão de que porque a taxa é muito baixa, o juro é baixo. Então, você vem e coloca. Então, eu peguei 40 mil para pagar 48 vezes de 1.000. Então, eu peguei 40 para pagar 48. Nunca que vai dar essa conta, né? Sempre muito mais vezes. Então, peguei 40 mil para pagar 96 vezes de R$1.000. Então, peguei 40 para pagar 96. Desse valor, quanto eu já paguei? Então, eu já paguei 30 parcelas de 1.000. Quanto falta pagar? E aí você vai ter a noção de qual é o saldo devedor do seu contrato, né? Quanto que tem pela frente ali para pagar. E aí você vai conseguir saber. Então, o total da minha dívida de consignado hoje é de tantos mil. O que é importante a gente entender aqui, né? Identificar não só o valor da dívida, mas identificar os porquês, né, do que você está se propondo a fazer quando você decide atacar as dívidas, vai te dar muita clareza, porque durante o caminho vão te oferecer troco, vão te oferecer refinanciamento, vão oferecer para você pegar sua casa e dar como garantia, vão te oferecer muitas coisas. Se você não tiver clareza das suas taxas, das informações da sua dívida, você sim vai ficar perdido e tende a cair numa cilada. Então, vamos lá, descobriria com essa pessoa qual é o valor da dívida da pessoa. Então, quanto ela está devendo? Se ela deixar a dívida do jeito que está, como que a dívida vai se comportar nos próximos meses? Ou seja, quanto que ela vai pagar de juro? Quando você faz essa tomada de consciência, lembra que primeiro eu perguntei qual eram as outras dívidas? A ideia por trás de um consignado é que a pessoa consiga, com parcelas que vão comprometer 30% do salário dela, fazer coisas que ela não poderia fazer à vista. Então, as pessoas pegam um consignado para reformar a casa, pegam um consignado para fazer uma obra num quarto de um filho, pegam um consignado para diversas situações que elas poderiam pegar se isso fosse realmente fruto de um crescimento de patrimônio, fruto de crescimento de vida. Então, assim, nossa, a família cresceu, a gente precisa reformar a casa, a gente precisa ampliar a casa, mas
Na prática, as pessoas pegam um consignado, na prática, as pessoas fazem um empréstimo porque elas estão desorganizadas financeiramente, porque não sobrou dinheiro para pagar todas as contas, porque a pessoa tem um seguro do carro para pagar ou porque bateu o carro e o empréstimo se torna reserva de segurança. Então, seria muito saudável se todos os brasileiros tivessem ali pelo menos uns 6 meses de salário, vamos colocar aí 10 mil, 20 mil, 30 mil guardado para uma emergência. Mas nós sabemos que isso não é uma realidade do nosso país, que a maioria dos brasileiros não tem R$ 1 guardado. Então, a partir do momento que o consignado se tornou uma muleta, ou seja, tá tudo bem, se faltar dinheiro eu faço um consignado, tá tudo bem, se eu quero viajar eu faço um consignado. Ele ele não é mais uma coisa que é feita para que você consiga parcelar algo que você quer e caber no teu salário, e se tornou uma muleta para quando você fizer tudo errado com a sua vida financeira, é só correr no banco e pegar um consignado. E o que isso tem a ver com a pergunta que o João da Silva fez para você, da GL? Enquanto você não tomar consciência de que os seus consignados e qualquer outro tipo de dívida que você tenha é fruto da sua falta de controle financeiro, da tua falta de gestão, de saber lidar com o seu dinheiro, de muitas vezes ter assumido um estilo de vida muito maior do que você poderia pagar, da decisão de antecipar coisas que você poderia esperar um pouquinho para fazer e você decidiu fazer naquele momento, entre aspas, aqui, errado, que você se encontra em dívidas. Porque se você não identificar o que te trouxe até aqui, você pode até achar que alguma técnica de negociação vai resolver o seu problema, mas vai passar 3 meses, 4 meses, aquele comportamento, aquela falta de conhecimento que te fez ter o problema, vai voltar. Porque quando você resolver suas dívidas, seja renegociando, seja fazendo uma portabilidade, seja reparcelando, usando uma das 10 técnicas que eu ensino, você vai ficar durante ali 60, 90 dias tranquilo. Mas se você, nesse caminho em que você decidiu sair das dívidas, você não entende que aquelas decisões e comportamentos que você teve no passado precisam ser reavaliadas e principalmente não podem ser repetidas, você corre o risco de entrar num problema maior ainda. Então lá, o João da Silva, que está tomando um café comigo, a primeira coisa que eu vou falar para ele é, sim, você consegue, você pode sair das dívidas pagando por um valor justo, você não precisa de mais dinheiro para isso, mas não é simplesmente uma varinha de condão que vai bater e fazer assim, plim, faz assim, que todos os seus problemas acabaram. Então a gente vai ter que entender o que você fez no passado que te trouxe o problema no presente e qual vai ser o conjunto de ações, várias ações que nós vamos tomar para que você não precise pegar mais dinheiro emprestado, mas sim consiga se livrar dos consignados e de todas as suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. E aí eu saio de um cenário de desespero e de ignorância, tá? Ignorância de conhecimento e falo, tá, então eu entendi, então eu preciso entender quais foram os erros e atitudes que eu cometi que me trouxeram até aqui e o que eu posso fazer de forma específica no que está acontecendo agora para resolver o problema daqui para frente. E aí, o que vocês acharam do que eu falei agora? Dessa clareza. Então, assim, tô tomando café com José Maria e a primeira verdade que eu vou trazer para ele é essa. Então, assim, se vocês imaginarem, uma coisa que as pessoas sempre me mandam mensagem é: quero fazer uma consultoria com você, quero fazer uma consultoria com você. Esse é o primeiro papo de uma consultoria. Sempre, se vocês me encontrarem na rua, você vai me falar assim, nossa, gosto de você, sigo você, preciso de você para minha vida, e aí eu vou falar assim, como é que eu posso te ajudar? E aí a pessoa vai sentar, ela vai me falar a primeira coisa, e aí eu vou falar para ela, que bom que você está procurando ajuda, mas a gente precisa entender uma coisa. E aí, normalmente, quando eu fazia atendimento presencial, eu pegava uma folha de papel e desenhava um risco e falava assim, aqui está o hoje, aqui está o passado. Então, eu vou ter que entender junto com você, e você vai ter que assumir que tudo que você fez até aqui, né, te trouxe para esse resultado. E agora, para a gente resolver, a gente vai ter que evitar de cometer os mesmos erros e ter um conjunto de ações para fazer diferente. Você está pronto e pronta para esse processo? Você está verdadeiramente comprometido com isso? É a sua prioridade? Então, quando eu começo a mentorar os meus alunos, a primeira coisa que eu falo para eles é:
Não adianta você querer pagar sua dívida por um valor até 3 vezes menor sem ter certeza que você está disposto a colocar isso como prioridade na sua vida. Então, os primeiros 5 minutos de conversa com o José Maria seria para falar isso para ele. José Maria agora olha para mim e fala assim, entendi, Dade, como uma criança que faz uma arte e leva uma bronca, José Maria baixa a cabeça e fala assim, não, eu entendi, né? Igual a gente brinca aqui com as minhas sobrinhas, fala assim, tem que pedir desculpa, né? Elas, desculpa. Então, assim, José Maria entendeu agora, então, né? E aí você entendeu isso verdadeiramente? Ou você acha que eu sou mais alguém que está aqui na internet papagaiando mais do mesmo? Porque talvez você esteja aí do outro lado me assistindo e falando assim, mais alguém falando que eu preciso priorizar, mais alguém falando que eu preciso assumir. Isso é um fato. Né? Se você olhar, então, digamos que hoje eu decida perder peso. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é entender o que eu estava comendo, o que eu estava deixando de fazer que me fez ganhar peso. E qual é o conjunto de ações que eu vou fazer daqui para frente? Então, esse papo de passado, presente e futuro, que é o nome que eu dou para esse exercício, de você reconhecer o seu erro do passado e não ficar refém dele. Porque quando eu faço isso e falo para a pessoa assim, errou, tá errado. Não adianta mais chorar no leite derramado. Até rimou, ó. Não adianta mais chorar no leite derramado. Mas se você não tem clareza do seu erro, você continua errando. Então, uma frase que eu entro aqui quase como uma postura de pai e mãe aqui, de falar para vocês, tá, você cometeu esse erro, né, ninguém morreu, vamos lá, é um erro. Agora, o que você vai fazer com esse erro é aprender com ele e decidir fazer diferente a partir de agora. E quando a gente está na dor, no problema, né, que então José Maria sentou para tomar um café comigo e José Maria está desesperado. José Maria está com problema na vida financeira dele, José Maria está com problema no casamento, José Maria está precisando proporcionar coisas para os filhos que por não ter dinheiro, ele está em desespero. Então, esse primeiro momento de abraçar vocês e falar assim, é um abraço de disciplina, assim, de falar, tô aqui acolhendo, dizendo que você pode, mas precisa agora, isso precisa ser, a prioridade da sua vida tem que ser resolver isso. E na vida das pessoas, elas têm muitas coisas acontecendo, todo mundo tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você tem pessoas que vão estar com um parente doente, você vai ter gente que está com problema na educação dos filhos, no casamento, em tantas outras áreas. Então, organizar, trazer ordem para o que é prioridade, para o que é importante para você, é essa primeira etapa. E aí, quando eu quando eu sento com José Maria, né, e agora falo, então tá, José Maria, você entendeu, vamos lá falar desse conjunto de ações. Quando eu comecei a conversa com o nosso cliente fictício aqui, com o José Maria, eu perguntei para ele do endividamento dele, né? Por quê? José Maria está desesperado com o consignado, e é como se José Maria tivesse chegado no pronto atendimento. Olha só o que eu vou falar para você agora. É como se José Maria tivesse chegado no pronto atendimento do hospital com o pé sangrando, porque José Maria está com o pé sangrando, e ele pedisse para o médico do pronto atendimento fazer um botox nele. Né? Imagina essa cena, o pé sangrando, e ele fala assim, não, doutor, deixa sangrar, aplica um botox aqui, que eu tô com uma ruguinha aqui, né? E aí eu sempre trago esses exemplos bem esdrúxulos para vocês, para dizer que quando uma pessoa tem um crédito consignado, por mais que esse crédito consignado seja alto, por mais que a taxa de juros não esteja a melhor do mundo, o crédito consignado de todo endividamento de um servidor público, de um assalariado, em geral, é a dívida mais fácil de ser resolvida. Por mais que ela tenha um valor maior, por mais que ela seja longa, por mais que ela desconta direto do salário, muitas vezes a pessoa que está olhando o crédito consignado como só um problema e querendo se livrar dele, porque não aguenta ver no holerite lá, no comprovante de pagamento, 30% do salário, R$ 1.500, R$ 2.000, tem gente aqui que tem R$ 3.000 de empréstimo ou até mais, indo para o ralo todo mês, uma pessoa que trabalha 30% do ano só para pagar juro para o banco. É normal a pessoa estar nesse desespero, mas em geral, se eu faço um círculo junto com José Maria e começo a perguntar para José Maria, você deve cartão de crédito? Tá pagando? Já parcelou a fatura alguma vez? José Maria, fora o consignado, você tem outro empréstimo? Deve agiota? Deve família? Né? José Maria, tem quantos cartões? Quantas contas em banco você tem?
né? José Maria tem CDC salário, tem coisa que debita lá direto da sua conta corrente, e quando José Maria começa a me contar, dentro do perfil aqui que eu trato com os meus alunos, o crédito consignado é sim uma dívida importante, é uma dívida que tem ali um volume grande, mas a pessoa está no rotativo do cartão de crédito, no limite do cheque especial, então está pagando 14% ao mês no cheque especial, mais 14% ao mês no rotativo do cartão, mais 8% no cheque especial, devendo a agiota, pagando R$500 de juro ao mês, só o juro, e dentro do contexto todo, é como se a pessoa falar, é o exemplo que eu dei do pé sangrando e do botox, né? Dentro desse bolo, o cartão consignado, por exemplo, é muito mais grave do que o crédito consignado, que já está parcelado, que tem uma parcela que já não tem como falar assim, não vou mais pagar o consignado. Então, quando você entende isso, é dizer que a gente vai ter que trazer, nesse segundo momento de conversa, vocês vão ver que eu vou dividindo essa consultoria imaginária aqui com vocês em etapas de conversa. Nesse segundo momento com o José Maria, eu como mentora dele, vou ter que falar, José, antes da gente ir atacar o consignado, a gente vai ter que entender o seu cenário, vou ter que pegar uma folha em branco e colocar aqui suas dívidas, começa a falar para mim. E aí eu vou descobrir onde que ele recebe o salário, qual que é o órgão que ele trabalha, qual que é a empresa que ele trabalha, e aí a gente começa a fazer um estudo do caso do José Maria, para que verdadeiramente a gente entenda se o consignado é o pé sangrando ou se o consignado é o Botox, né? Então, se vocês que estão achando, devem estar achando super engraçado o meu exemplo, mas imagina essa cena acontecendo na realidade. E acreditem, aqui no meu dia a dia, eu lido com isso. Pessoas que vêm me trazendo um problema que é desse tamanho e tem um monstro atrás delas que elas não enxergam. E o maior exemplo disso é o cartão de crédito consignado, o crédito pessoal, né? E o agiota, né? Dívidas que são muito mais graves e muito mais complexas, até a dívida do condomínio, porque o condomínio pode ir lá e executar você e pegar a sua casa, executar a sua casa, né? Pode executar a casa que você está morando, né? Tem uma exceção ali na regra de execução. Então, assim, tem dívidas às vezes que são muito mais graves do que olhar para o consignado. Então, nesse segundo bloco de conversa, qual que é o meu trabalho com o José Maria? Mostrar para o José Maria que ele precisa olhar o problema como um todo, que não dá para eu olhar só para o consignado, por mais que o consignado doa, por mais que o consignado você vê ali 30% do teu salário indo para pagar o banco, para pagar aquele empréstimo todo mês, não dá para eu colocar ele isoladamente numa resolução de problemas. Então, quando eu recebi essa mensagem no meu Instagram, eu falei assim, ele está olhando só para o consignado. E raramente uma pessoa que tem consignado só tem consignado. É muito raro disso acontecer, né? Normalmente já tem as outras linhas de crédito também. Nesse momento, eu ali como consultora financeira, né, como mentora financeira de José Maria, eu estou ali conversando com ele e no terceiro bloco de conversa com ele, né, a gente vai partir para criar uma solução. Então, assim, lembra que eu falei que eu tinha 30 minutos para conversar com José Maria, né? E aí eu vou começar a criar a solução ali junto com José Maria. E aí eu vou contar uma coisa para o José Maria, né? José Maria, você sabia que o seu consignado, que hoje é sua fonte de dor, pode ser a fonte de solução dos seus problemas? Por quê? Quando a pessoa tem um crédito consignado, significa que, por conta do salário que ela ganha, seja ele público ou privado, ela tem uma parte do salário dela que ela pode dar como garantia de uma dívida e assim ter acesso a um juro mais barato. Por quê? No mercado financeiro, toda dívida que tem algo que garante a dívida, torna a dívida com menor risco do banco levar um calote e logo a taxa é mais barata. Então, se você até hoje não sabia por que o empréstimo consignado tem a taxa mais barata, é porque o risco do banco levar um calote é menor. Inclusive no funcionário privado, né, que pode ser demitido, porque o funcionário privado, quando ele é demitido, 30% da rescisão fica ali retida no banco quando ele sai da empresa. Então, o empréstimo consignado público é mais barato o juro do que o empréstimo consignado privado, mas eles têm a taxa de juro bem mais baixa do que o empréstimo convencional sem garantia, porque o banco tem uma certeza maior de que ele vai receber aquela dívida. E aí é quando eu olho para José Maria e falo assim, bom, José, a primeira coisa que a gente tem que entender é o órgão ou empresa que você trabalha
tem convênio com outros bancos? Você sabe isso? Normalmente as pessoas não sabem me dar essa resposta. Elas precisam ir para essa busca de quais são os bancos conveniados. E aí eu vou apresentar a possibilidade de fazer uma portabilidade e, consequentemente, a consequência da portabilidade é conseguir amenizar as outras dívidas com juros maiores através de uma troca de dívida. Então, quando você para de olhar um consignado como um problema, né, ele já está ali. Você já está com aquele problema no teu colo, e quando você, ao invés de se livrar dele, você fala assim, opa, mas espera aí, o crédito consignado tem um juro, hoje a taxa média do consignado está em média 1,60, só que você tem consignados a 0,79 e consignados a 2% e alguma coisa, então a média é 1,60, a taxa média do consignado público hoje está 1,60, tá? O privado eu não tenho agora de cabeça, porque isso aí atualiza toda semana lá no site do Bacen, eu fiz a conta ontem por acaso, então estou com número fresco aqui na minha cabeça. Então, 1,60 a taxa média do consignado público. Opa, então se eu tenho 1,60 no consignado público, estou pagando 8% de juro de cheque especial, estou pagando 10% ao mês para o agiota, estou pagando 14% no cartão de crédito, estou pagando juro por pagar o condomínio atrasado todo mês, estou pagando juro no plano de saúde, na energia, por pagar atrasado todo mês, estou com o IPTU atrasado, estou com o imposto de renda devendo e tantas outras possibilidades de atraso que você pode ter na sua vida. E aí eu olho para o consignado e falo assim, bom, já que eu já estou com essa dívida, como é que eu transformo a minha maior dor na minha maior ferramenta de mudança, né? Então, quando a gente olha o consignado como uma possibilidade de, ao invés de ficar fazendo refinanciamento e pegando troco de consignado para aumentar a sua dívida, você fala, opa, eu posso usar o consignado para reduzir os juros das minhas outras dívidas. Então, nesse momento, quando você olha para o consignado, olhando a possibilidade de tirar ele de uma instituição e de levar ele para outra instituição com juros muito menor e podendo ou não, né, cada caso é um caso, ter ali um dinheiro mais barato para pagar suas outras dívidas, você começa a encarar o consignado mais como uma oportunidade de resolução do seu problema naquele momento do que um bicho de 7 cabeças que você precisa se livrar correndo. Então, o consignado, normalmente, ele vai figurar como uma das maiores dívidas em volume. Então, a pessoa que tem consignado, em geral, o consignado é uma das maiores dívidas dela, no volume da dívida, mas que tem um juro mais baixo. Então, quando você decide levantar todas as suas dívidas, colocar elas todas no papel, a decisão de qual dívida você vai resolver primeiro, ela vem contra mesmo a decisão de vou me livrar do consignado. Será que o consignado é mesmo a dívida mais importante? Então, no terceiro bloco de conversa que eu teria com o José Maria, eu falaria para José Maria assim, José Maria, vamos olhar o seu caso como um todo, com visão de helicóptero, e vamos avaliar se o seu consignado, né, de todos os bancos que são conveniados com o teu órgão, se existe a possibilidade de você fazer portabilidade. E nessa portabilidade, você pode usar outras técnicas de negociação, que é, por exemplo, alongar o prazo um pouquinho para você conseguir se aliviar um pouco esse desconto, conseguir pegar um dinheiro bem baratinho para liquidar uma dívida mais cara. Então, nessa estratégia, existem essas possibilidades, só que quando eu tenho um José Maria desesperado, querendo se livrar do consignado a qualquer custo, José Maria não tem tranquilidade mental, a gente fala de paz mental, para olhar o consignado como um problema, como uma possibilidade e não mais como um problema. Então, José Maria, numa hora dessa, né? José Maria estaria com o olho estatelado para mim, assim, ai meu Deus do céu, você deixou mais difícil ainda, não era para você facilitar, né? Você deixou mais difícil ainda. Então, assim, ó, quando a gente fala da possibilidade de você trocar de instituição financeira, de você mudar de banco, utilizando da resolução 4.292, que permite a portabilidade de crédito entre instituições, é exatamente para que você entenda que não é sobre você pegar mais dinheiro para se endividar ainda mais, é para você pegar mais dinheiro, sim, através do juro que você já tem, da dívida que você já tem. Porque quando você faz um movimento desse, lembra que eu falei para você levantar lá quantas parcelas você tinha para pagar? Então, José Maria chegou para mim devendo 96, vamos colocar 90 parcelas de 1.000. Aí, numa portabilidade, ele consegue baixar o juro daquele crédito para, vamos colocar aí, ele consegue baixar a parcela para R$900.
E aí ele tem 90 vezes ali de R$ 900. Nossa, já baixou o juro. Só que com essa diferença, ele consegue resolver as outras dívidas dele. E aí, José Maria, nessa hora, vai ter um trabalho, né? Um passo a passo que ele vai precisar seguir para ter sucesso nessa negociação. Então, ele vai ter que saber como falar com o banco, mas agora ele já sabe que isso é possível. Então, qual é a mensagem que eu quero passar para vocês aqui nessa aula, né? Eu não consigo, seria impossível em 1 hora aqui, ao vivo, eu passar todos os passos do Mais Dinheiro Zero Dívida para vocês, porque o Mais Dinheiro Zero Dívida é meu programa de acompanhamento, que tem milimetricamente lá, cada passo que a pessoa tem que fazer. Mas agora, você já vai entender, opa, tem essa possibilidade, é possível, eu posso ir lá no meu órgão público, ver quais são os bancos conveniados, bater lá na porta dos bancos com a minha ficha cadastral e buscar essa mudança. A grande questão é que, por que lá no primeiro tópico, dos meus primeiros 5 minutos de conversa com José Maria, eu falei que o José Maria ia ter que reavaliar a vida financeira dele como um todo? Porque você verdadeiramente acha que o outro banco que vai comprar o seu consignado quer comprar uma pessoa toda enrolada financeiramente? Né? Você acha que eles não vão levantar a sua famosa, né, capivara que eu falo, eles não vão levantar a sua ficha cadastral para saber quem é você? Então, assim, os bancos não vão trazer para dentro qualquer pessoa. É preciso que, no mínimo, você tenha começado a se organizar, a forma que você vai falar, os documentos que você vai levar. Então, assim, eu costumo dizer que o papel de quem quer uma portabilidade, quem quer reduzir um juro de consignado, é, no mínimo, mastigar todas as informações para outra instituição. Então, meu aluno, antes de bater na porta de um banco para pedir portabilidade, tem que ter o dossiê completo de todas as dívidas dele. É um básico que eu falo, assim, você não vai bater num banco e falar assim, oi, eu sou funcionário da prefeitura aqui do Rio de Janeiro e eu queria ver se tem como baixar o juro do meu consignado, levando para aí, né? Jamais. Então, assim, é compreensível que uma pessoa que não tem a informação que vocês estão tendo agora faça essa ligação na inocência. Agora, um aluno meu não vai por esse caminho. Ele sabe exatamente todas as informações e já vai sabendo qual é a taxa de juro que está no mercado, qual que é a taxa de juro que está divulgado lá no site do Bacen, para ele que ele já saiba, ó, eu estou pagando tanto de juros e eu quero trazer para cá, mas eu só vou começar a pagar juro para vocês se vocês me pagarem, se vocês me oferecerem isso aqui para baixo. Né? Então, você já vai com a proposta quase que pronta. Então, quando você começa a entender que o processo de se livrar do seu consignado, se livrar de qualquer dívida, envolve um aumento do teu nível de conhecimento sobre o assunto e sobre o seu caso, você vai ficando cada vez mais forte para resolver o seu problema financeiro, para resolver suas dívidas, para conseguir pagar por um valor até 3 vezes menor. Então, a gente passa aí por 3 estágios, né? Olha só, eu fiz 3 blocos de conversa aqui com o José Maria sobre a dívida dele, tá? Então, assim, aí eu vou para um 4º bloco de conversa com o José Maria agora, que é para falar sobre essa questão, né? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, né? Normalmente, quando eu fazia as minhas consultorias, né? E isso é uma coisa que eu tenho trazido cada vez mais para as lives com vocês. Hoje eu já não atendo mais 1 para 1, como eu atendia no passado, eu faço isso aqui dentro do Mais Dinheiro Zero Dívida, mas quando a pessoa vai para o ataque às dívidas, não adianta. Imagina se nessa conversa agora, imagina a situação, José Maria acabou de me encontrar para um café de meia hora e eu começo a falar para José Maria assim, José Maria, você tem que anotar seus gastos. José Maria, você tem que economizar no cafezinho. José Maria, você comprou picanha semana passada? José Maria não vai me dar mais atenção, José Maria não vai mais conversar comigo. Por quê? José Maria está devendo 50, 60 mil no consignado, como é que eu vou falar para José Maria economizar no supermercado? Como é que eu vou falar para José Maria que ele tem que comprar gasolina no posto da esquina, que é mais barato, né? Que ele tem que economizar 5, 2, 3 reais, que ele tem que ir atrás de cashback. Até as pessoas que estão, assim, que ouvem falar de cashback, de 10 reais, de 20 reais, as pessoas falam assim, eu estou devendo 60 mil, como é que eu vou aplicar isso que o Ezequiel, o professor Ezequiel, meu amigo, né, ensina? O que 20 reais vai fazer diferença na minha vida? Eu estou aqui lascado, cheio de dívida, né? Então, quando você, nesse quarto bloco de conversa, a minha pergunta lá para José Maria, meu cliente fictício, seria assim, José, me conta um pouquinho sobre a sua estrutura de vida hoje. Onde você mora, gasto com moradia, quantos carros você tem, seus filhos estudam em escola pública ou privada?
né? José Maria, seu carro é financiado, sua casa é financiada. A minha pergunta para José Maria não vai ser quanto ele gasta com comida. Até comida é um gasto alto da família, né? Em torno de 25% da renda familiar vai para supermercado. Mas eu gostaria de entender primeiro quais são as outras mudanças mais significativas que José Maria poderia fazer. Então, eu primeiro olho o que está sangrando, que é as dívidas, né? Quais são as dívidas mais caras? A gente vai começar um trabalho para reduzir essas dívidas, para trocar uma dívida muito cara por uma dívida mais barata, mas, por fim, eu tenho que entender qual foi o padrão de vida que José Maria instituiu na vida dele, que fez com que ele chegasse ali, com lá seus 35, 40, 45 anos, com mais de 100 mil reais de dívida, ou mais de 70 mil, ou mais de 50 mil reais em dívida, né? A turma que me acompanha aqui, em geral, deve de 30 mil para cima, de 100 mil para cima. Eu tenho aluno que deve 700 mil reais. Então, na verdade, eu tenho um aluno que deve mais de 1 milhão. Então, a gente tem caso aqui de gente que deve 30, 40 mil, 50 mil, 100 mil, e tem muita gente que acha que deve 10 mil e, na verdade, deve 90. Então, tem muito disso também, né, das pessoas não saberem ali qual é o valor real das dívidas dela, nunca acessaram um site do Banco Central para ver qual é o montante das dívidas. E quando eu, nesse quarto bloco de conversar com José Maria e perguntar para ele sobre a vida dele, né, a estrutura da vida dele, sim, eu vou ter que perguntar para ele o que ele está disposto a se adaptar. Então, assim, às vezes José Maria e a esposa têm 2 carros na garagem, às vezes José Maria mora muito longe do trabalho, numa casa que ele comprou financiada, e ele poderia morar mais perto do trabalho, de repente colocar os filhos numa escola que fosse mais em conta. De repente, o plano de saúde que José Maria paga, se ele tem plano de saúde, é um plano de saúde nível AA, e ele poderia ter, de repente, um plano de saúde que cobrisse ali uma enfermaria, os exames, né? Então, as maiores despesas são colocadas na mesa num processo de endividamento. Por quê? Não vai ser economizar 10 reais no supermercado, não vai ser economizar 20 reais, que vai dar um impacto rápido na vida de José Maria. As mudanças primeiro vão ser nas parcelas e compromissos mais altos. Por isso que eu insisto, e eu sei que muita gente fica com raiva de mim quando eu falo isso, que educação financeira tradicional não funciona para super endividado, para quem está com dívida acima de 30% do salário comprometido. Porque a frase que funciona, que é gaste menos do que ganha e invista a diferença, funciona. É perfeito, é o que você deveria ter feito no momento que você recebeu o seu primeiro dinheiro na vida, é o que eu deveria ter feito. Se eu tivesse seguido essa receita da educação financeira tradicional, eu não tinha chegado com 24 anos de idade, devendo mais de 100 mil reais para o banco, entre consignado, crédito pessoal e todas essas coisas. E assim como José Maria, eu achava que tudo que eu precisava fazer era pagar aquele consignado. Então, eu nunca parei para pensar que eu era uma pessoa que ganhava meus 4 mil reais e meu carro me custava 1.000 e pouco por mês, entre parcelas, seguro e combustível. Então, quando você começa a olhar as dívidas maiores, as dívidas que têm um impacto maior e os compromissos financeiros, como eu falei, o carro, a casa que você mora, a escola que seus filhos estudam, plano de saúde, as dívidas, os compromissos maiores, tá? Condomínio do seu prédio e essas outras coisas, você consegue começar a pensar em soluções mais amplas para isso. Então, por mais que eu tenha falado aqui da troca de dívida, quando você olha para o consignado e quer se livrar dele, a bem da verdade é que muitas vezes você não está olhando para a real fonte de problema, para onde de fato vai ter um impacto grande se você fizer uma ação focada para resolver aquilo. Então, assim, passou aí mais um bloco de conversa com José Maria. Aí eu entro em outro bloco de conversa com José Maria. Então, hoje o papo com José Maria vai ser bem assim, 8 ou 80. Por quê? Porque José Maria me pediu, eu prometi para José Maria que ia conversar 30 minutos com ele, né? E aí eu falaria para José Maria agora o que eu tenho falado insistentemente, todos os dias praticamente, eu tenho falado isso para vocês. No momento que a minha conversa, meu tempo ali com José Maria, porque eu não cobrei nada para conversar 30 minutos com José Maria, eu ia chegar e falar para José Maria o seguinte: José Maria, é um processo. É um processo, José Maria, e é um processo de transformação
na sua vida, né? Na sua vida, na vida da sua família. E agora, José Maria, você vai ter que pensar que essas mudanças que você precisa fazer são mudanças de médio e longo prazo. E aqui eu não gosto muito de usar esse termo médio e longo prazo, porque parece que já traz ali para uma coisa mais complicada. Quando a gente coloca numa linha de tempo, a gente está falando de 90 dias, 180 dias, em média, 1 ano de processo. Porque uma pessoa que está devendo 60 mil, 70 mil, 90 mil, 300 mil, é muito surreal, é irreal uma pessoa ela devagar ou imaginar que com 3, 4 e-mails, com 3, 4 passos, com 3, 4 ações, ela vai conseguir resolver todos os problemas dela. Então, infelizmente, né, em todo lugar, né, e a mídia ainda fortalece isso, né, emagreça 10 quilos em 7 dias, né, reduza as suas empréstimo para negativado, né, pague suas dívidas com empréstimo para negativado. Então, quando chegasse ali no 5º bloco de conversa com José Maria, eu falaria para ele, José Maria, não tem nenhum site na internet, não tem nenhuma lei, não tem nenhum lugar que você consegue fazer um teste de perfil. Estou doente com relação ao dinheiro ou não? Infelizmente não tem, né? Não é uma má ideia, né? Fazer um teste de endividamento. Mas não tem um lugar oficialmente que você fala, como é que eu vou saber se eu estou super endividado ou não? O Banco Central no Brasil, na posição de ser um órgão aí fiscalizador dos bancos, das instituições financeiras, ele fala muito sobre essa questão do comprometimento de renda, né? Uma pessoa com mais de 50% da renda comprometida é carimbada ali como um super endividado. E você tem também as pessoas que estão com dívidas ali muito, muito altas, né? E nesse momento, aproveitando o gancho de um comentário aqui, é muito fácil você, José Maria, entrar num processo de indignação mesmo, né? De você olhar e falar, nossa, o banco pega todo o meu salário, nossa, eu trabalho tanto, meu dinheiro não sobra para nada, nossa, eu passei a minha vida toda para construir o pouco que eu tenho e agora eu vou ter que passar 1 ano resolvendo meus problemas financeiros. Aí entra a tristeza, aí entra o desânimo, aí entra a depressão, aí entram as noites sem dormir, né? E aí quando eu olho para José Maria, aí eu entro num outro papel, que é num papel de dizer assim, olha, infelizmente, a gente não tem hoje, né, na maior parte dos adultos, né, ninguém foi formado, né, não existia como referência, né, ninguém foi formado para lidar com o crédito, com a oferta de crédito que existe há um bom tempo e que só aumenta, né, o crédito é ofertado cada vez mais e, infelizmente, a maior parte dos bancões brasileiros não leva em consideração o comprometimento global de renda na hora de dar crédito. Então, o banco tem lá as metas para bater, o lucro que ele tem que buscar, e o banco não tem essa responsabilidade social de cuidar do brasileiro. Eu falo sempre isso para as pessoas, o banco tem lá a função dele, né? Ele recebeu ali a função, ele é um órgão que tem ali o funcionamento da circulação do dinheiro e todas as regras que tem, mas realmente, né, nós como adultos, maduros, grande, pai de família, mãe de família, falar assim, porque o banco tinha que cuidar de mim, porque o banco tinha que não me emprestar dinheiro, né? Porque quando o banco reprova crédito para vocês, vocês ficam buzina, né? Todo mundo fica bravo, né? Então, assim, quando você olha, né, quando você olha ali para o banco e entende que o banco está ali para gerar lucro, e quando você olha, inclusive, o papel ali vou colocar aqui do Estado, né, do público ali, com a tua vida, esperar que ou as instituições financeiras ou o governo vão desenvolver políticas para te salvar, eu brinco, né? Seria legal se isso acontecesse? Seria, mas a gente não vai ficar aqui esperando isso acontecer. Né? Você vai ter que decidir. E quais são os caminhos que você tem? Aí eu brinco, né? Caminhando aí para o encerramento dos meus 30 minutos com José Maria, eu falaria para o José Maria assim, José Maria, quando eu estava aí onde você está, passando pelo que você está passando, a internet não era o que é hoje, José Maria. Até o Google não era o que é hoje, né? Porque já faz aí 8 anos e que isso aconteceu na minha vida. Então, assim, eu não encontrei, José Maria, um profissional, eu não encontrei, ou eu até não procurei, talvez, né? Eu achei algumas apostilas, mas o caminho que eu trilhei foi um caminho de falta de informação,
de simplesmente acordar e dormir pensando como que eu ia arrumar mais dinheiro para pagar dívida, como é que eu ia pagar o banco, até o momento que eu peguei 60 mil reais de um acordo que eu fiz com o banco que eu trabalhava, que era o HSBC, saí correndo com um cheque administrativo na mão. Para quem não sabe o que é um cheque administrativo, é um cheque que o próprio banco emite, né? E aí eu fui lá e falei assim, eu quero quitar a minha dívida. E não quitou minha dívida, ainda tive que ficar, porque a dívida era muito grande, o desconto, né, que foi dado não foi suficiente para pagar toda a dívida, ainda passei mais um ano e meio, mais ou menos, trabalhando, pegando do dinheiro que eu ganhava, tive a sorte de ser promovida. Eu falo que o que aconteceu comigo não é típico, né? Então, eu paguei os 100 e poucos mil reais que eu devia, eu paguei. Então, eu tive lá, paguei algumas parcelas de trás para frente, perdi dinheiro, fiz tudo errado. Então, perdi dinheiro, perdi tempo, perdi saúde emocional, porque os 4 anos que eu fiquei tentando sair das dívidas sem ter um caminho certo, eu só me lasquei. Então, assim, saí. E aí, quando eu saí das dívidas, muitas pessoas me perguntam por que eu falo para endividado, e quem me conhece há mais tempo sabe que eu demorei para falar para endividado. Eu fui falar para endividado a partir de 2019. Né, eu fiquei 2 anos falando mais da educação financeira tradicional, até que um rompante, acho que foi mais forte do que eu, e eu falei, cara, não é possível que não tem ninguém olhando para essas pessoas, que essas pessoas investirem 100 reais no CDB não faz tanta diferença, e com toda a humildade do mundo, eu sei que tem muitas pessoas que falam de dívidas na internet, no mundo fora da internet, mas a grande maioria, quando você procura os grandes nomes, né, de finanças hoje no Brasil, a maioria realmente mais voltada ali para a economia diária. Você tem hoje um dos maiores canais de educação financeira, não batem tanto nesse assunto do endividamento, ela tem quase que uma postura ali preventiva, né, para evitar que as pessoas jovens que estão começando a vida agora não se endividem, não entrem nessa bola de neve de dívida. Mas a gente tem uma galera aí de 32, 33, 35, 40, 45 anos, que está atolado em dívida, né, sem saber por onde começar a sair das dívidas. Então, é preciso que você entenda que existe a opção de você deixar tudo do jeito que está. E em toda aula minha, eu repito essas opções para você, para que você saia do desconhecimento da solução e entenda que existe uma solução. Você pode deixar tudo do jeito que está e você também tem a opção de fazer sozinho. É exatamente para essas pessoas que ainda não sabem que é possível, que ainda não sabem que não precisam sair atrás de um empréstimo para sair das dívidas, que ainda não sabem que superendividamento é algo real e que tem muitos brasileiros com mais da metade da renda comprometida, que eu estou aqui todos os dias. Mas você querer, né, decidir sair das dívidas fazendo tudo sozinho, com conteúdo da internet, lendo blog, pesquisando, você precisa saber que isso custa tempo e tentativa e erro, porque você vai ouvir uma coisa aqui, você vai ouvir uma coisa ali, você vai juntar, por exemplo, aqui eu estou falando da portabilidade do consignado e da possibilidade de você centralizar tudo no consignado para você poder sair da dívida. E aí, quando você entende que existe como a possibilidade de você ter uma ajuda, né, você tem consultores financeiros, você tem métodos de acompanhamento como o meu, que é o Mais Dinheiro Zero Dívida, tem outros tipos de ajuda, mas aí você entende, então quando eu decido ter a ajuda de alguém, não é sobre como sair das dívidas, é sobre economizar tempo e dor, é sobre você parar de bater cabeça tentando sozinho e entender que alguém já passou por isso, que alguém já enfrentou isso. Então, assim, eu brinco com todo mundo, eu acordo e durmo atendendo os meus alunos e ajudando eles a resolver o problema deles. Então, assim, aqui a gente tem um método que eles assistem, que eles colocam em prática, vão no banco, se der algum problema, tem lá o plano B para como que vai fazer para resolver aquele problema. E aí, dito tudo isso, quando você entende essa questão dessas 3 possibilidades, é você saber que a cada momento da tua vida, né, você está decidindo ou não resolver o problema, ou resolver sozinho, buscando na internet. Eu sempre conto para vocês a história de maquiagem, né? Porque eu mesmo que aprendo a fazer maquiagem, eu sou um desastre. Vocês podem achar que não, mas eu sou um desastre. Mas eu fiquei tentando sozinha. Talvez se eu tivesse sentado com alguém para aprender, eu tinha aprendido mais rápido, né? Mas assim, e de você fazer com ajuda, né? Procurar alguém que você confia, procurar alguma coisa que é certa, que você sabe que realmente vai funcionar, ver a procedência daquilo que você está escolhendo, e aí, caminhando ali para o meu último bloco de conversa com o José Maria, eu sempre falo, né, para as pessoas, é preciso que você
olhe para a sua vida e tenha algo maior, né, para você lutar por isso, porque não é um processo fácil, né, não é um processo fácil. E sempre que eu estou dando aula para vocês, eu olho e falo assim, como vocês estão corajosos, como vocês são corajosos de estarem aqui, vocês que estão aqui, né, vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa e vocês estão aqui. Como vocês são corajosos, como vocês estão realmente afim. Só que a vida acontece, né? Você tem um monte de distração. Para o meu José Maria aqui, eu falar para ele, José Maria, você não precisa pegar mais dinheiro. Se você utilizar as técnicas de negociação de dívida com uma boa estruturação financeira, manter a sua cabeça no lugar, definir um tempo, uma forma, um método que você vai seguir, vai aplicar na sua vida, envolver as pessoas que você realmente estão do seu lado, porque você pode achar que você está sozinho, mas só o fato de eu estar aqui quer dizer que você não está sozinho, porque eu estou aqui, ó, podia estar fazendo qualquer outra coisa, estou aqui com vocês. Então, assim, tem mais pessoas passando por isso, tem mais pessoas que são funcionários públicos e privados como você que estão passando por isso. Então, assim, tá no ambiente correto e você repetir esse ciclo, né, de reeducação, de se reeducar, não tomar mais as mesmas decisões erradas, não escolher mais o caminho errado que te trouxe até aqui e lutar bravamente para que você consiga a menor taxa, a melhor condição, a melhor proposta, aplique a melhor técnica de negociação para o seu caso. Quando você fizer isso, né, e esse ciclo se renovar ali a cada mês, e durante 3 meses, 4 meses, 6 meses, você vai ver os resultados acontecendo, porque os primeiros resultados vêm já no primeiro, segundo, terceiro mês, lembra que eu falei dos 3 meses? Você vai olhar para trás e vai falar assim, caraca, por que eu não comecei isso antes? E isso é um dos motivos que eu falo para os meus alunos, né? Se você aplicar tudinho que eu ensino aqui e você não tiver resultado, eu te devolvo seu dinheiro. Toda vez que eu abro meu curso, eu falo isso. Eu te devolvo seu dinheiro e ainda te pago por você ter perdido seu tempo aqui. Nunca aconteceu. Porque não tem como você fazer tudo que precisa ser feito para sair das dívidas sem precisar se endividar ainda mais e não pagar a sua dívida. E uma coisa que eu tenho falado aqui sempre só tem 2 formas de você não resolver sua dívida. Ou você vai morrer, ou você vai desistir. E eu espero verdadeiramente que você nem morra, né? Isso não está no seu controle, mas desistir tá. Então eu recomendo fortemente que se você hoje, né, olha para a tua vida, inconformado com o que você está vivendo, olhando para os teus filhos, olhando para a tua família, olhando para a casa que você mora, olhando para o que você tem passado, para o teu telefone que não para de tocar, para o tanto que você trabalha e seu dinheiro não sobra, e você está nessa falta de paz, né, nessa perdendo o sono toda noite por conta disso, eu quero te dizer que isso não precisa ser o resto da tua vida. Isso não precisa determinar que você vai acabar a tua vida assim, né? Se você decidir escolher o caminho certo, escolher fazer até dar certo, eu posso te dizer e te provar com os alunos que todos os dias você vai ver alguma mensagem, como a Adri veio aqui contando, como a Isabel, os meus outros alunos estão aqui no YouTube também, que você também consegue. Assim como eu consegui sair das dívidas e hoje ensino vocês que é possível, você também consegue. E com o processo, com a aplicação das técnicas de negociação, o dinheiro que hoje você não tem para pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor, você vai encontrar dentro da sua própria vida. Porque em todas essas dívidas que você fez, tem tanto juro, tem tanta venda casada, tem tanta coisa que você assinou sem ler, que quando você começa a mexer nesse vespeiro, você encontra tanta coisa e o dinheiro que está faltando para você ter sua paz de volta, para você conseguir pagar suas dívidas, tá aí, nesse monte de coisa que você paga, nesse constante dormir e acordar para ir trabalhar. Então, você não precisa ficar procurando mais dinheiro, procurando fazer mais dívida, procurando quem vai ser o próximo agiota ou a próxima financeira dessas que empresta dinheiro para negativado, ou a próxima vez que você vai ligar para sua mãe, para seu pai, para seu irmão, para pedir mais um empréstimo porque você não está dando conta de pagar suas contas, né? Sobre realmente você colocar ali na tua frente uma decisão. Até quando eu vou fingir que eu não tenho problema? Até quando eu vou ficar enrolando para resolver esse problema? Ou eu decido que a partir de agora eu vou resolver esse problema. E aí só cabe a você escolher como você vai resolver. Se você vai resolver sozinho ou se você vai resolver com ajuda. E o meu papel aqui é dizer para você que não. Você não precisa de mais dinheiro. E aí era o momento que eu falaria para o José Maria.
José Maria, se você realmente está comprometido, se você realmente está decidido, saiba que tem, né, uma luz ali do outro lado para você passar e para você encontrar essa nova vida, onde vai ter um processo, sim, de muito trabalho, até chegar, né, no pote de ouro no final do arco-íris, mas que quando você chegar lá, você vai olhar para trás e vai falar, meu Deus, como eu queria ter conhecido isso antes, como eu queria saber dessa oportunidade antes. E é por isso que há tanto tempo, incansavelmente, eu estou aqui dizendo que é possível, porque eu acredito. E sempre que esse final de semana, eu tive a oportunidade de fazer um mergulho grande em alguns estudos de caso, tanto dos meus alunos, na sexta, conversei com um aluno, e aí eu olho e falo assim, caraca, né, o que seria dessa pessoa que se ela simplesmente não decidisse fazer diferente? Sempre que eu falo desse portal, né, porque para mim é um portal, é tipo o portal, assim, da esperança, né, que abre na frente de vocês, né, a minha amiga falou que era Baú da Felicidade, o nome do programa do Silvio Santos, mas sempre que esse portal, né, que eu falo para vocês, tá aí na frente de vocês, às vezes você não tá nem pronto ainda para escutar, então o meu trabalho é falar para você, é possível, eu sei que parece que é impossível, eu sei que tá difícil pra caramba, eu sei que você tenta e não consegue, mas é porque muito provavelmente você está tentando do jeito errado. E aí quando você começa a entender que, opa, peraí, dá para fazer uma portabilidade? Pô, eu nunca tinha pensado que meu carro é R$1.000 e poucos por mês, será que tinha uma forma mais barata de eu me locomover? Né? Às vezes até sem precisar ficar sem carro, às vezes se eu fizer uma mudança aqui na estrutura da minha vida, você consegue ter mais clareza com relação a tudo isso, tá? Super beijo!